Bom dia, meninos e meninas. Em nossa última aula de literatura, nós apresentamos a vocês o grande prosador realista naturalista português, que é Eça de Queiroz. Nós mostramos a sua primeira fase, que ainda traz características do romantismo, mas focamos principalmente na segunda, né, que é a fase em que ele assume essa postura realista e se propõe, segundo as palavras do próprio Eça de Queiroz, a discutir as questões do seu tempo, né? Diferentemente de Machado de Assis, que buscou um homem universal, um homem além da sua época, Eça de Queiroz focou nas questões desse homem português lisbonense, não é? Esse homem do século XIX e aquilo que o acometia, aquilo que o incomodava, não é? Aquilo que ele achava, como ele mesmo diz na sua palestra lá no Cassino Lisbonense, não é? O que é de mal na nossa sociedade. Então a ideia era denunciar isso. Hoje, o nosso objeto de estudo é a terceira fase de Eça de Queiroz. Vocês encontram esse assunto na página 467 da apostila de vocês, né? Lá vocês vão encontrar esse enfoque. O material de vocês enfoca principalmente a Cidade e as Serras, né? Que é o grande romance dessa fase. A gente, obviamente, também vai reforçar essa obra, mas nós não podemos deixar de comentar o romance A Relíquia, que é o romance que a FUVEST está pedindo, né? Então a gente vai falar um pouquinho dele também, para vocês entenderem como é que ele se encaixa, tá? Então vamos lá, vamos apresentar então a vocês esse Eça de Queiroz, né? Dessa fase, conforme eu disse a vocês. Então vamos lá. Bom, esse Eça de Queiroz é um Eça de Queiroz que não está mais preocupado em denunciar o que está errado. Isso ele já fez, não que isso tenha deixado de ser importante, né? Agora, a ideia principal é apresentar soluções. Tá, tudo bem. Há uma série de coisas erradas na sociedade, que ele já discutiu em O Crime do Padre Amaro, que ele já discutiu em O Primo Basílio, né? Sejam as pessoas, sejam as instituições. Então, diante disso, o que a gente faz, né? O que se enfoca, como é que se age. Então, essa fase do Eça de Queiroz não é uma fase mais de quem só está mostrando o que está errado, mas é a fase de quem apresenta as soluções, segundo, obviamente, o Eça de Queiroz. O grande romance dessa fase é A Cidade e as Serras, mas há um romance de transição bastante importante, que é A Relíquia. É curioso o que acontece com A Relíquia. Se vocês consultarem críticos diferentes, vocês vão ver que há críticos que colocam esse romance na segunda fase de Eça de Queiroz, o que faz sentido, né? Existe toda uma denúncia lá, como nós vamos ver. Outros já colocam na terceira fase, justamente por também apresentar soluções. Olhe, é mais lúcido quem coloca esse romance de transição entre a segunda e a terceira fase, justamente porque há os dois elementos lá, tá? Então a ideia é a gente ver como é que isso acontece em A Relíquia primeiro, e depois nós vemos como isso acontece em A Cidade e as Serras. Então, primeira informação bem importante, esse romance é de 1887. Então, ele não é necessariamente de final de realismo, não é? Mas era um momento aí que o realismo está mesmo em seu auge. Então, é por isso que a gente consegue mesmo encaixar esse romance nessa terceira fase do Eça de Queiroz. Há coisas sobre o contexto português que a gente precisa lembrar aqui para entender A Relíquia. Lembrem que Portugal, no começo do século XIX, é invadido por Napoleão Bonaparte, né? Então existem as invasões napoleônicas, existe a fuga de Dom João para o Brasil, escoltado pela Inglaterra, existe a Revolução Liberal, tudo isso a gente já comentou com vocês em 1820. O fato é que, apesar da Revolução Liberal ter ganhado em 1820, isso não significa que ali resolveu, né? O fato é que Portugal vai viver sob essa sombra de Dom Miguel pode voltar, e pode voltar um regime mais conservador durante muito, muito tempo. Nós temos levantes, né, revolucionários ao longo do século XIX.
Isso tudo vai fazer com que Portugal tenha a sua industrialização tardia. Então, enquanto as outras nações estavam tendo auge disso no final do século XIX, Portugal só começa a ser um país industrializado lá pelo século XX, já dentro da República. Então, isso vai fazer com que, durante todo o século XIX, Portugal permaneça com esse espírito que sempre acompanhou Portugal, que foi o espírito religioso. Né? A religião é uma espécie de refúgio diante de toda essa situação incerta que Portugal está vivendo. Isso justifica, por exemplo, por que em A Relíquia a questão religiosa aparece tanto. Seja na forma da personagem Dona Patrocínio, a Titi, por exemplo, que não sai da igreja, né, e que critica tudo aquilo que vá contra qualquer ideal religioso, né, seja na figura aí do Raposão, né, do Teodorico Raposo, que vai ser um indivíduo que, de verdade, tem como grande objetivo na vida ganhar dinheiro, o que está bem dentro desse espírito capitalista do final do século XIX, e vai acabar escolhendo seguir a tia, né, como uma forma de ganhar esse dinheiro, como nós vamos ver. Então, de verdade, Portugal está vivendo essa situação mais instável, existe essa comercialização de relíquias em Portugal, né? Existe um Portugal atrasado em relação a outros países, e tudo isso vai aparecer no romance A Relíquia. Tá? Bom, muito bem. Né? A história é contada por Teodorico Raposo. Logo de cara, ele diz para a gente que ele vai contar essa história para esclarecer o que havia no conteúdo de 2 pacotes misteriosos para nós no começo. Por que contar essa história desses 2 pacotes? Acontece que um amigo dele, chamado Topsius, que vai ser uma das personagens desse livro, menciona no livro que ele escreveu que esses pacotes continham relíquias dos antepassados. E, na verdade, ele quer esclarecer que não era nada disso, o que exatamente havia nesses pacotes. De verdade, isso é uma desculpa, não é, para o Teodorico contar a história da vida dele mesmo, né, até chegar a essa história que envolve esses pacotes. Bom, a gente fica sabendo que ele ficou órfão muito cedo, né? E logo que ele fica órfão, ele é levado para morar com a sua tia, que é a Dona Patrocínio. Vamos lá, há coisas importantes aqui logo de cara. Né? Teodorico, por exemplo. O nome da personagem é revelador. Né? Veja que a gente pode desmontar, certo? Teo, odor, rico. Né? Teo tem a ver com religiosidade, né? Tem a ver com Deus. Odor, olfato, cheira. E rico, riqueza. Então, no nome da personagem, você já tem esse indício. Religião, cheira, riqueza. Por outro lado, o seu sobrenome é Raposo. E a gente vai perceber que, logo de cara, ele tem como apelido Raposão. Quando se diz que alguém é uma raposa, nós fazemos referência à esperteza desse indivíduo. Então, na verdade, Teodorico quis ser esperto. Ele se mostrou esperto, mas, na verdade, ele acaba revelando para nós, ou ele achava que ele era, né? Ele acaba revelando para nós que ele não é tão esperto assim, certo? Então, guardem bem essa informação, tá? A tia, por sua vez, é a tia patrocínio, ou seja, é aquela que patrocina, é aquela que vai pagar as contas, né? É aquela que vai sustentar o Teodorico e que vai, em dado momento, representar o grande sonho dele em termos de riqueza. Tá? O apelido dela vai ser Titi. Ele é levado muito jovem, muito criancinha, né? Lá para a tia, já tem por volta de 7 anos. Ele é levado para a tia Patrocínio e logo de cara a gente percebe que ela não quis ficar com ele. Não é que ela vai cuidar dele por opção, a questão é que pegava mal, né? Ela era tia, certo? A única parente próxima, então era como uma espécie de obrigação.
ela ter que cuidar aí desse sobrinho. Bom, ela vai cuidar dele de muito mau grado, conforme eu disse a vocês agora. Olha, há coisas dela que é legal que a gente já saiba logo de cara. A tia Patrocínio, ela é uma mulher tipicamente beata. Ela não sai da igreja, né? Ela reza o terço todos os dias, ela vai à missa todos os dias, ela se autoproclama uma seguidora austera da religião. Ela não pode ver nada relacionado a sexo. Ela tem horror a sexo. Né? Ela tem horror, como ela mesma diz, a homens que correm atrás de saias. Ter uma criança em casa, né, significava, obviamente, ter um ser, né, como todos os seres desse mundo, pelo menos no século XIX, fruto de uma relação sexual. E ela tinha horror a isso. Os alunos costumam perguntar como ela se via, né? Porque afinal ela também deve ter sido fruto de uma relação sexual. Mas de qualquer maneira ela não pensa a respeito disso, né? Ela pensa nela. Então a gente percebe que ela tem assim, ou ela tem horror, tá certo? Ou ela tem uma grande frustração em relação ao sexo. O fato é que ela critica o tempo todo, né? Ela é uma mulher muito mal amada, ela é uma mulher muito mal-humorada, muito sisuda, né? E quando ela recebe lá o seu sobrinho, ela já o recebe assim de muito mau grado. Na casa, já há ali pessoas que frequentam essa casa, né? O doutor Margaride, que é uma espécie de contador, os padres, né? Enfim, há uma série de pessoas ali que são como moscas em torno de sujeira, tá certo? Elas ficam ali em torno dela. No caso delas, elas ficam em torno da herança da tia Patrocínio. Ela não tinha descendentes diretos e, de verdade, todo mundo, né, estava ali de olho nessa herança, inclusive os padres. Bom, quando ela recebe essa criança, ela olha meio torto e tal, e pede para a Vicência, né, a empregada, levá-lo até o quarto dele. Mas na hora que passasse em frente do oratório, ela tinha um oratório em casa. Não pensem vocês que é um oratório pequeno, é uma peça que praticamente é uma peça de igreja. Né? O oratório ficava ali em um determinado lugar da casa, era um oratório de ouro maciço, e ela se ajoelhava em frente a esse oratório todos os dias para rezar. Então, para que verificasse, ele pelo menos sabia o sinal da cruz. Né? E na hora que a nossa criança passa em frente do oratório, ela fica fascinada com o que vê. Não necessariamente com a imagem de Cristo crucificado, ou dos anjos, ou seja lá o que for. O que deixa o Teodorico absolutamente fascinado é o fato do oratório ser de ouro. Isso enche os olhos do Teodorico. Então a gente já percebe nessa criança, mesmo que ela não saiba teorizar sobre isso, não é? A gente já percebe nessa criança essa coisa do interesse. Os olhos dele brilham, volto a dizer a vocês, não quando vê Jesus crucificado, mas quando vê aquele ouro maciço na frente dele. Bom, o fato é que ele é levado para o quarto, a tia vai educá-lo, e vai educá-lo sempre muito preocupada com a religião. Então ela ensina todas as orações, ela vai com ele à igreja, enfim, não pensem vocês que ele achava aquilo interessante. Mas logo que ele entra na casa da tia, aquelas pessoas que estavam lá dizem a ele que é preciso sempre dizer sim à titi. E na hora ele não entende muito bem isso, mas com o tempo ele vai entendendo. Né? E ele acata tudo aquilo que ela diz. Quando ele faz 9 anos, ela o coloca num colégio jesuítico, que é o Colégio dos Isidoros. Bom, ele vinha, de vez em quando, passar o fim de semana em casa. E quando ele vinha passar o fim de semana em casa, ela cobrava dele as orações, ela cobrava dele as lições ligadas à religião, porque para isso
para ela era isso que interessava. E ele já tinha percebido isso. Então, ele não liga para o resto, né? Mas ele fica atento à questão religiosa, porque ele precisa devolver isso para a tia. Ele foi vítima de bullying logo de cara no colégio, mas isso acaba quando ele soca um garoto no colégio depois de uma briga. Então, a partir daí, ele passa a ser respeitado. Há um outro rapaz ali no colégio que acaba chamando muito a atenção nossa, né? Esse indivíduo é o Crispim, ele é um rapaz afeminado que parece mostrar interesse pelo Teodoro. Não chega a acontecer nada entre eles, mas esse interesse existe. Por que essa personagem é importante? Porque ela vai aparecer lá na frente, né? Mas, por enquanto, enfim, a apresentação dela acontece nesse momento. O fato é que ele termina a sua educação básica e depois ele vai para a faculdade. Vejam bem, a origem do Teodorico é uma origem pobre, mas, a partir do momento que ele vai viver com a tia, sustentado pela tia, ele passa a ser sustentado por alguém que tem dinheiro. E era fundamental que essas pessoas que tivessem dinheiro fossem para a faculdade. Isso era uma questão de status, isso era importante. A tia não vai mandá-lo para a faculdade fazer direito porque ela quer que ele seja um grande profissional. Ela vai porque era importante que ele tivesse um título. Veja que a crítica do Eça de Queiroz também está aí. Essa burguesia letrada, que vai se tornar letrada, porque estuda, né? Não é a burguesia que vai trabalhar depois. A tia, quando ele sai da faculdade, nunca cobra que ele trabalhe. Quem tem que pensar que trabalho dignifica o homem é o pobre, certo? Pessoas como ele, né, são pessoas que devem ter o título, mas, enfim, se trabalharem, isso não é para sustentar. É por outras razões, tá certo? Enfim, né? O fato é que ele é mandado para a faculdade, lá ele vai morar com um tal de doutor Roxo, que era conhecido da tia. Ele era austero como a tia, ele não gostava nada disso, não é? Mas olha, é aquela história, né? A providência divina age e o doutor Roxo morre. A tia pensa até em trazê-lo de volta. Mas ele vai com aquele argumento, vai parar a faculdade? Não. Então, ele vai morar num lugar que é a Hospedagem das Pimentas, né? O próprio nome já é sugestivo. Isso é como se fosse uma república. Então, lá, essa questão moral, religiosa, é muito mais afrouxada. E ele vai viver períodos assim bastante interessantes enquanto ele está lá, né? Então, ele dizia para a tia, mandava cartas para a tia, dizendo que ele ia à igreja, que ele fazia tudo que tinha que fazer, mas na verdade é nada, né? Ele só dizia que ia, ele mais se envolvia nas farras do que outra coisa. As férias, ele passava em casa, e foi nessas férias que ele conheceu a Adélia. Foi o primeiro envolvimento amoroso que ele teve. Na época, a Adélia era envolvida com uma outra pessoa, um tal de Eleutério, né? E ela começou, no início desse relacionamento, a ficar com os dois. Depois, ela abandona o Eleutério para ficar com ele. Mas não é porque ela gosta dele, é porque ele tem dinheiro. Quer dizer, ela acha que ele tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a tia, né? Mas ele deixava claro para ela que era como se ele tivesse dinheiro, tinha essa questão de uma possível herança, não é? A questão é que ele vai descobrir que a Adélia o trai, e para ficar mais cômica a situação, com um tal de Adelino, né? O jogo de nomes, Adélia e Adelino, né, fazem parte do elemento cômico dessa cena. Mas o fato é que ele se decepciona com ela, né? Nessas, ele termina o curso superior, volta para casa. A tia está orgulhosa dele e dá de presente para ele um cavalo, né? Lembre que a gente está no século XIX, não existem automóveis ainda. Então, o automóvel dele, entre aspas, era o cavalo. Isso dava a ele essa maior flexibilidade, não é? Isso vai fazer com que ele possa, enfim,
fazer o que ele queira fazer. Por exemplo, nessa época, quando ele termina a faculdade, ele ainda está com a Adélia. Então, ele frequentava todas as igrejas, ia a todas as missas e falava tudo porque a tia queria ouvir. Mas assim, como ele tinha mais liberdade para chegar mais tarde à sua casa, mais tarde ele ficava com a Adélia. Então, de verdade, isso vai até que ela o trai. Ela o trai, ele se decepciona e ele começa a focar mais no grande objetivo dele, que é ficar com a herança da tia. Um dia, conversando com uma dessas pessoas que frequentava a casa da tia, ele quer saber assim como é que está a barra dele junto com a tia, né? E diz assim, porque a tia Patrocínio gosta de mim. Aí ele fala, gosta, mas você tem um rival. E na hora que o doutor Margaride diz isso, ele fala, não, eu mato esse rival. Não mata nada. O seu rival é Jesus Cristo. Veja, não vai dar para matar Jesus Cristo, né? Mas ele recebe ali o recado, olha, se você quiser ficar com a herança da tia, veja, o doutor Margaride não fala isso assim, com todas as letras, né? Mas ele dá a entender que ele tem que ser melhor do que ele é, tá certo? Ele tem que ser assim, mais dedicado ao que ele é. Nessas é o que eu disse a vocês, ele acaba se decepcionando com a Adélia, entra assim numa depressão simultaneamente, ao mesmo tempo que ele foca nessa coisa de ficar com o dinheiro da tia, ele fica chateado porque ele foi traído. E um amigo dele diz assim, por que você não vai para Paris? Aí ele pensa, quando a tia dele vai sustentar a viagem a Paris? Esquece, tá certo? Afinal, Paris era a capital do prazer, do consumo, e a tia jamais permitiria uma coisa dessas. O fato é que ele fica com aquilo na cabeça, até o dia que ele está ali no jantar na casa da tia, e lá estão os padres que não saem de lá e tal, e de repente um padre diz assim, escuta, a gente sempre tem uma coisa que a gente gostaria de fazer e não teve a chance de fazer. E aí cada um vai dizendo, né? O que você gostaria de fazer que você não pôde? Quando chega a vez dele, ele arrisca dizer que ele queria ir para Paris. Nossa, a tia quase tem um filho, né? Sem estar grávida. Como Paris? Aquela terra de perdição, aquela coisa toda, nessas. Um dos padres diz que gostaria de fazer uma viagem à Terra Santa. E a tia diz, eu também, nossa, eu gostaria muito, mas assim, eu já não tenho mais idade para isso, eu não tenho energia. Aí um dos padres diz, olha, eu sei que você pode mandar alguém no seu lugar. E essa pessoa vai lá, faz toda a peregrinação e reza por você, é como se você tivesse ido. E a tia presta atenção àquilo e tem uma grande ideia. O sobrinho poderia ir no lugar dela. Nessa, o Teodoro pensa, mas pronto, eu queria ir para Paris. O que sobra para mim? Aquela terra no fim do mundo, Jerusalém, não é? E eu vou fazer o quê lá? E ele pensa, mas depois, ele ainda, enquanto está todo mundo ali conversando, ele pensa, mas até chegar a Jerusalém, quanta coisa ele não poderia curtir, hein? Ele poderia curtir a Grécia, a Alexandria, ele poderia curtir a Espanha. Gente, ele iria de navio, viagem longa, um tempão longe da tia, à custa do dinheiro dela. Enfim, ele até teria que enfrentar a Terra Santa, mas até lá, nossa, quanta coisa ele não poderia fazer. E aí ele pensa, pronto, vou fartar o bandulho. Que na língua da época seria como a gente dizia hoje, vou tirar a barriga da miséria, né? Vou curtir. E ele topa a viagem. A tia fica feliz da vida e ele se compromete a trazer para ela uma relíquia de lá. As relíquias, pessoal, normalmente são peças consideradas sagradas.
sei lá, alguma coisa que pertenceu a algum santo, alguma peça que, por ser de alguém assim importante, pudesse fazer milagres. Bom, ele se despede da tia e a viagem, como disse a vocês, ela é longa. Quando ele chega a Alexandria, ele conhece aquele que vai ser o seu companheiro de viagens, Topsius. Esse Topsius é um arqueólogo e ele quer escrever um livro sobre Jerusalém. E está fazendo a mesma viagem que ele, né? E lá ele, enfim, vai fazer amizade com o Topsius e eles combinam de se tornarem companheiros de viagem. Isso significa que eles podem dividir, por exemplo, o mesmo quarto, isso torna a viagem mais barata. Veja que isso não é um problema para ele, mas vamos combinar que sobra mais dinheiro para ele gastar em outras coisas, não é? Enquanto o Topsius está ali fazendo as suas pesquisas em Alexandria para a sua viagem, ele vai conversar com o carregador de malas, que é o tal de Alpendrinha, que vai perguntar para ele assim, escuta, não tem um lugar para a gente se divertir aqui, né? E aí que ele vai apresentar para ele a Miss Mary. A Miss Mary, teoricamente, é uma luveira, né? Mas, na verdade, a gente descobre que não é bem luveira, que ela é uma prostituta. E ele vai se envolver com ela e vai curtir essa viagem toda com ela, a ponto de não sair do quarto da Miss Mary. Enquanto o Topsius está ali fazendo as suas pesquisas, ele está lá se divertindo com a Miss Mary. E ele se envolve tanto com ela que ele chega a ponto de quase perder um navio para ir para a Terra Santa, né? De lá eles iriam para a Terra Santa. Na hora que eles se despedem, ele fica muito triste, mas a Miss Mary dá a ele um presente. Dá a ele a sua camisola, a sua camisa de dormir. Faz um pacote, olha o pacote, né? Pacote em papel pardo e coloca junto com ali a camisola o seguinte bilhetinho: ao meu portuguesinho possante, pelo muito que vivemos. Bom, ele fica ali muito envolvido com ela, fica muito triste, leva um pacote preso ao coração, né? E vai para a Terra Santa. Com o pacote, com o bilhetinho, amarradinho, tá certo? Uma fitinha, tá certo? Pega o navio e vai para a Terra Santa. Olha, essa saudade dele, da Miss Mary, dura pouco, tá certo? Quando ele chega lá, a Terra Santa, ele está mais preocupado em se divertir, né? E não é porque é Terra Santa que não existem casas de prostituição. Então ele frequenta a casa de uma cafetina chamada Fatime, né? Deixa o pacotinho guardado lá, tá certo? Mas frequenta, vai conhecer a Terra Santa, porque afinal ele tinha que conhecer para depois contar para a tia o que ele tinha visto. Mas fica muito claro que ele não está preocupado com a questão religiosa. Ao visitar o Rio Jordão, por exemplo, ele chega a tomar banho no Rio Jordão, chega a tomar cerveja do lado, enfim, né? A obra toda vai mostrando aí que esse espaço, né, que existe em toda essa Terra Santa, né, também está cheio de vendilhões, tá certo? Como Cristo é visto no templo. Então, as pessoas ali comercializam relíquias, comercializam lembrancinhas, né? E, enfim, existe todo um aspecto bastante comercial ali, e isso não parece ser realmente a coisa mais importante, a religião não parece ser a coisa mais importante, né? E o Wesley Queiroz aproveita para criticar isso. E ele, então, nem se fale, né? Ele está muito mais preocupado, volto a dizer a vocês, com as festas e tudo mais. A questão, gente, é que ele prometeu uma relíquia para a tia, que a gente não pode esquecer, né? Ele prometeu para a tia que ele levaria para ela uma relíquia.
E ele já tinha comprado lembrancinha para todo mundo, né? Essas relíquias que ficam vendendo por ali, desde a água do Rio Jordão em vidrinho, né? Até pedaços da Arca de Noé, tudo isso ele já tinha comprado, né? Mas nada que pudesse impressionar a tia. É aí que falam para ele de uma árvore de espinhos. Na verdade, era uma árvore com muitos galhos com espinhos longos, e diziam que dessa árvore de espinhos tinha saído a coroa de Cristo. Bom, ele chega a perguntar para o Topsius se isso é possível. É aí que a gente percebe que o Topsius talvez seja menos intelectual do que ele queira parecer que é. Né? É bem importante a gente entender isso. Ele parece, pelo menos a ele, não é? Parece menos intelectual, volto a dizer a vocês, do que efetivamente ele é. Porque ele chega a dizer que sim, que a coroa de espinhos saiu de lá. Agora, com que base ele diria isso? Gente, pensem bem, como é que ele ia saber? Ele não vai buscar nenhum documento para isso. Então, isso começa a fazer a gente desconfiar um pouquinho do Topsius. Né? O Topsius, na verdade, é um falso intelectual. Ele é um indivíduo que se mostra pesquisador, mas está longe de ser um pesquisador tão sério assim. Qual é a preocupação dele? Ele quer que a tia acredite que o que ele vai levar é a coroa de espinhos. Mas ele se preocupa com o fato de que vai que essa coroa de espinhos saiu de lá mesmo. Vai que isso faz milagre e deixa a tia viver mais do que ela deveria. Porque, na verdade, gente, eu já disse a vocês, ele está de olho na herança da tia. Então, se ela demora para morrer, isso para ele é desvantajoso, tá certo? Então, vai que a tia demora para morrer, né? Eu sei, essa é a hora que ele fala, nossa, né? Ele está de olho. Tá, gente, é isso, ele está de olho sim, né? A tia, enfim, pode demorar para morrer, aquilo pode ser. Mas assim, ele resolve arriscar, ele tira um galho daquela árvore, alguém o ajuda, ele dá do galho, ele torce o galho, faz a coroa, embrulha cuidadosamente no tecido, embrulha, por sua vez, num papel pardo, bota uma fitinha, igual outro pacote. Olha os dois pacotes aí, né? E aquela seria a relíquia, seria o presente para a tia. Bom, eles chegam à última noite que eles vão passar ali na cidade de Jerusalém. E isso vai gerar um capítulo emblemático, muito importante nessa obra, que é o capítulo 3º. Ele bebe um pouco demais, né? Dorme, e aí acontecem coisas que ficam assim num clima meio enevoado na obra, né? Vejam bem, num determinado momento desse capítulo, ele é acordado pelo Topsius. E o Topsius o leva numa viagem no tempo. Ele volta a Jerusalém da época de Jesus Cristo. E todas as coisas que vão ser narradas são coisas que quem conhece a Bíblia reconhece, né? O que aconteceu mesmo até o momento da crucificação. Você pode ler isso de algumas maneiras. Você pode ler que isso aí é um dado meio surrealista da obra, né? Que ele realmente está fazendo uma viagem no tempo. Por outro lado, você pode entender que ele bebeu demais e está delirando. Por outro, você pode entender que foi um sonho que ele teve. A interpretação mais possível é que seja um sonho. Mas isso fica meio em aberto, certo? O mais importante não é isso. O mais importante é o que se conta nesse capítulo. Então prestem atenção. Até o momento da crucificação,
Como eu disse, são elementos que você encontra na Bíblia, enfim, não é nada de muito estranho. Até o momento em que ele conta a crucificação de Cristo. Existe um momento anterior à morte de Cristo, em que ele diz que tem sede, e um dos soldados coloca, segundo a Bíblia, uma esponja com vinagre e leva com uma vara até a boca de Cristo, que mataria a sua sede. Então, não era vinagre. Isso era uma espécie de líquido narcótico que fazia a pessoa parecer morta sem estar morta. Vou ouvindo. Você sabe que existe um teste que os soldados fazem, né? Para ver se ele morreu mesmo, que é ferir o corpo de Cristo. O corpo é ferido, ele é tirado da cruz, ele é colocado no sepulcro, que é doado pelo José de Arimateia, até aí está tudo certo. Só que aí ele conta que tinha uma situação combinada já. Os amigos de Cristo tinham combinado que iriam acordá-lo depois. Foram eles que colocaram aquele líquido ali, que depois vai ser levado à boca de Cristo por um dos soldados, que, como eu disse, era um narcótico. E isso, depois de algumas horas, a pessoa acorda e Cristo seria levado para outro lugar. Os amigos de Cristo vão efetivamente ao sepulcro no meio da noite. E ele acorda. Ele não tinha morrido mesmo. Mas ele estava extremamente ferido. Não se esqueçam dos espinhos, né? Não se esqueçam dos pregos nas mãos, nos pés e aquela ferida no dorso, né? Então, de verdade, o que acontece? Cristo acorda, mas vive muito pouco tempo. Aí, os amigos de Cristo pegam o corpo dele e tiram dali. E vão enterrá-lo em outro lugar. No dia seguinte, as mulheres que vão visitar o sepulcro, como diz a Bíblia, não encontram o corpo dele lá. E chega-se à conclusão de que ele ressuscitou. Mas ele não ressuscitou, não. Ele estava enterrado em outro lugar. Aí, gente, olhem isso. O nosso Teodorico acorda e sai da Terra Santa. Ou seja, essa de Queiroz joga a bomba, meninos e meninas, e sai correndo. Porque quando você diz que, ou você sugere que a ressurreição não aconteceu, você acaba com a base de todas as religiões cristãs. Porque todas elas partem do princípio, as de origem cristã, de que Cristo teria morrido na cruz para nos salvar, para nos livrar de nossos pecados. Mas, gente, se a ressurreição não aconteceu, então todas as religiões caem por terra. Como eu disse a vocês, um dos grandes objetivos da obra é discutir as origens humanas do sentimento religioso. Então, o sentimento religioso não é divino, é humano. E as religiões teriam partido de uma farsa. E aí o Eça de Queiroz foi esperto bastante para colocar isso na obra numa situação ambígua, né? Numa situação de sonho, se alguém fosse se queixar, olha, é só o sonho da personagem. Mas é óbvio que uma coisa dessa gera escândalo, gera discussão, né? E gerou na época mesmo. Bom, o fato é que a nossa personagem sai de lá, levando os 2 pacotes, mas na hora que ele saiu de Jerusalém, ele ficou com medo de, na hora de dar para a tia a relíquia, ele confundiu os pacotes. Então o que ele fez? Ele pegou o pacote que continha a camisola e doou para uma mendiga que foi pedir esmola. A mendiga vai lá, vende a camisola e tudo bem. E aí fica por isso mesmo, né? Bom, e ele levou o pacote da coroa para casa. A viagem acontece. Ele chega
a Portugal, né? A tia o recebe como se ele fosse um santo. Ela vai levá-lo para o quarto dele. Quando ele não está olhando, ela chega a fazer a conferência lá das malas para ver se não acha nada resíduos de saias, não é? Porque ela sempre ficava com o pé atrás, apesar de ter escrito para ela, apesar de dizer que só rezava, né? O fato é que ela resolve dar uma conferidinha, não acha nada, né? E chega, assim, o momento dele revelar a relíquia. Então, eles fazem o jantar, ele conta tudo que ele passou lá, tudo, obviamente, sem contar a parte divertida, né? Conta tudo aquilo que ele viu, e chega o momento de entregar a relíquia à tia. E ele diz que ela vai ficar impressionada, coisa. E ela abre a relíquia, gente. O que é que está no pacote? A camisola. Ele trocou os pacotes, né? O pacote que era para ter sido doado para a mendiga não foi. Ele deixou a coroa de Cristo lá e trouxe para casa a camisola com aquele bilhetinho ainda. Quando a tia viu aquilo, nossa, ela o expulsou de casa. Ela o botou para correr, né? Ele ia pegar as malas dele só com a roupa e ir embora. Foi para o quarto, pegou as malas e foi para o hotel barato. Chegando lá, ele descobriu que pegou a mala errada. Em vez de pegar a mala com as roupas, ele pegou a mala com as lembrancinhas, né? Com as relíquias que ele tinha trazido para dar de presente para todo mundo. E ele se sentiu o último ser deste planeta, né? O último ser da Terra, porque agora ele estava ali com a roupa do corpo, naquele hotel barato, sem eira nem beira, tá certo? E aí, ele foi jantar, né? Chegou a hora de jantar. Ele comentou que tinha acabado de chegar da Terra Santa. Ele foi ouvido por um homem e o homem chegou lá para ele, então, você foi mesmo para a Terra Santa? Fui e tudo mais, então. Você trouxe relíquias de lá? Trouxe várias, né? E ele mostra para esse homem as relíquias que ele tinha trazido. E ele se oferece para comprar, né? E ele percebe, olha aí, no fim das contas deu certo. Ele passa a comercializar relíquias. No começo, ele comercializa as que ele trouxe mesmo, né? Depois, ele começa a fabricar relíquias. Ele fabrica pedaços da Arca de Noé, vidrinhos com água, que ele vai dizer que é do Rio Jordão. Veja, ele vai ganhar muito dinheiro, só que esse comércio, não é? Ele vai acabar dando errado, porque ele vai sobrecarregar esse comércio. Né? Ele vende um monte de tranqueiras, tá certo? E as pessoas começam a se tocar de que não é possível que haja tantos pedaços da Arca de Noé e tudo mais. Ele começa a perder a credibilidade e ele vai à falência. Quando ele vai à falência, ele se vê assim, totalmente perdido, tá certo? Ele tem uma epifania, né? Aquilo que ele vai chamar de epifania da consciência. Ele acha que ouve a voz de Cristo. Mas não era a consciência dele, mas ele ouve a voz de Cristo que diz assim para ele, tá vendo? Se não tivesse enganado sua tia, se tivesse andado na linha, né? Olha aí, hoje você poderia estar bem, tá certo? E você só não está porque você foi ganancioso e tudo mais. E aí ele se arrepende. É quando essa de Queiroz faz algo parecido com o que ele fez no Primo Basílio, conforme nós vimos. Ele cria um falso final. Porque o Teodorico se sente arrependido e ele faz uma promessa para ele mesmo. Dali em diante, ele vai ser verdadeiro. Ele não vai mais enganar ninguém e tudo mais. Gente, ele vai até trabalhar para ganhar dinheiro. Nesse meio tempo, a tia morre. E ele não é citado no testamento.
ela deixa os seus bens para a igreja, principalmente para um padre, que era o maior puxa-saco dela, que era um tal de padre Negrão. Eu já não ia com a cara desse padre há um tempão, né? Quando ele fica sabendo que o padre ele ficou com a maior parte da herança, enfim, ele fica mais chateado ainda com isso. Para ele, ela deixa um óculo. Veja bem, não são óculos, é um óculo, é uma lente só, que já tinha sido, né, do tio dela que deixou essa herança para ela. E deixou esse óculo para ele, né? Ou seja, era para ele enxergar um pouco melhor aquilo que ele tinha feito da vida dele. Bom, o fato é que a nossa personagem, né, arrependido, vai começar a trabalhar e reencontra o Crispim, aquele do colégio. Né? Esse Crispim hoje é um homem rico, ele tem uma empresa que ele herdou do pai, tanto que ele é chamado, ironicamente, de Afirma. Né? Ele vai trabalhar para esse Crispim, e vai trabalhar mesmo, para valer, vai ganhar dinheiro honestamente. E o Crispim fica assim, impressionado, e diz assim, olha, você não quer casar com a minha irmã? A irmã se chamava Jesuína. Veja bem, o nome da irmã também é uma ironia, né? Jesuína, feminino de Jesus, não é? A irmã dele já tinha passado da idade de casar, para os padrões da época. Ela era zarolha. E na hora que ele oferece, ele tinha prometido, lembra? Que ele não ia mentir mais. Ele chega para o Crispim e fala, olha, eu não amo a sua irmã. Ele é muito correto, não amo a sua irmã. Mas se você permitir que eu me case com ela, olha, eu vou ser o melhor marido que ela poderia ter. E o Crispim fica impressionado com aquela correção toda, com aquela honestidade toda. E concorda que ele case com a irmã. Ele se casa, né? E ele realmente vai ser um bom marido, ele vai ganhar dinheiro, corretamente, tudo direitinho. Até o momento em que ele descobre que esse padre Negrão, que tinha recebido a maior parte da herança da tia, a Carola, que não saía da igreja, e moralista e tudo mais, tinha um caso com a Adélia. Isso mesmo, a mesma Adélia com a qual ele teve um caso no começo dessa história. E é aí que você tem o final para valer. O nosso personagem descobre que não precisava ter sido correto. Claro que não. Gente, ser correto, trabalhar direitinho, isso é um trabalho danado, tá certo? Isso é um negócio que não é fácil, né? Então, teria sido muito, mas muito melhor para ele, né? Se ele tivesse sido bem hipócrita. Sabe a história lá da camisola e do tal do bilhetinho? Quando a tia pegou aquele pacote, abriu aquele pacote e viu a camisola, ele deveria ter tido presença de espírito para dizer assim, olha, essa camisola é peça sagrada. Quem me deu foi Maria Madalena. Ele teve uma visão, ele teria tido uma visão com a Maria Madalena no deserto, e a Maria Madalena em pessoa deu a ele essa relíquia. A camisola teria pertencido a Maria Madalena. E o bilhete? Tem o bilhete, né? Gente, quando ele diz assim, o bilhetinho diz, ao meu portuguesinho possante, pelo muito que gozamos, gozo espiritual, né, gente? A tia, do jeito que ela era a Carola, ela teria acreditado. E ele teria ficado rico, teria recebido o dinheiro da tia, sem ter essa mão de obra toda, tá certo? Sem ter que trabalhar, se casar com a Jesuína e tudo mais. Então a obra termina desse jeito chocante, não é? Não é uma moral da história que a gente efetivamente colocaria como moral. Mas vamos combinar que é uma espécie de
moral às avessas, não é? Afinal de contas, ele poderia ter sido esperto bastante, não é? E ter enganado a ti, ter ficado com a herança. Entenda uma coisa, não é que essa de Queiroz achava que deveria ser assim, que as pessoas deveriam efetivamente enganar umas às outras. Mas ele mostra para você qual é a moral burguesa, certo? A moral burguesa é essa. De verdade, não interessa aquilo que você faz. E o que interessa é o que as pessoas ficam sabendo que você faz. Se você souber mentir bem, tá certo? As pessoas acreditam. A solução, lembra que eu disse a vocês que existe a denúncia e a solução? A solução para o indivíduo realmente ter bons resultados não é ele correr atrás da religião, mas é o indivíduo ser capaz de ouvir a sua consciência, de ser prático. Essa é a moral que, mesmo que seja questionável, né, é a moral que rege, a moral que move, né, o burguês. Bom, gente, é isso por hoje. Nessa unidade, nós também temos as Tareas Serras, certo? Mas são duas obras importantes, às quais a gente precisa dar ênfase suficiente. Então, hoje, nós só vamos trabalhar a relíquia. Eu nem vou pedir que vocês façam exercício para a semana que vem, né? Vou pedir só para vocês revisarem isso e responderem a questão que eu vou colocar junto com esse vídeo, né, para vocês. E vai ser só essa lição de casa desta vez, tá? Na semana que vem, a gente termina essa unidade estudando as Tareas Serras. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre aquilo que nós vimos hoje, basta que vocês escrevam para o e-mail que eu disponibilizei a vocês, tá certo? Então é isso, pessoal, uma boa semana, né? A gente se vê novamente na semana que vem, tá certo? Cuidem aí da saúde de vocês, tomem todos os cuidados devidos, né? Preservem-se e semana que vem a gente volta a se encontrar. Um grande abraço virtual a todos vocês, um grande beijo.